Muito bem, voltamos aqui na segunda parte dessa semana 23, agora falando a partir do Salmo 85. Vamos até o Salmo 91, salmo marcante, talvez o salmo mais marcante de todos os salmos aí, onde todas as vidas estão abertas, vamos descobrir por que hoje isso. Então, mas antes do Salmo 91, comecemos aqui. Salmo 85, mais um salmo dos filhos de Corá, um salmo do exílio, ou seja, feito numa época quando Israel já estava fora, destruição do templo, tudo isso. E esse salmo é uma oração do povo de Deus pedindo livramento das suas aflições presentes. É muito interessante porque quando você começa a entender ele no aspecto medieval, né, como que ao longo da história os judeus e os cristãos foram usando esse salmo, eu gosto muito de uma passagem que ele coloca aqui no final, que é: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esse é o versículo 10, né? Misericórdia e verdade se encontraram, justiça e a paz se beijaram. No começo da Idade Média, esse quadro com o beijo da justiça e da paz era um tema muito recorrente. Muitos autores, muitos pintores famosos desenharam quadros desses dois entes, né? Personificado, antropomórfico lá, o beijo da justiça com a paz. E evoca uma coisa muito poética aqui, né? Só que quando você vai ver lá no hebraico, esse beijo, ele pode ser beijo, mas pode ser confronto, pode ser luta, né? Discussão. E aí então, quando você olha algumas interpretações desse salmo, ele coloca assim, que de acordo com os comentários judaicos, né, os filhos de Corá estão falando profeticamente sobre a conclusão do exílio da Babilônia, estão orando para que Deus também remova toda a angústia, toda a tristeza desse tempo de exílio. E essa imagem da bondade e da verdade encontrando é um relacionamento entre a verdade de Israel e a justiça de Deus. Então, opostos que estão aí discutindo e brigando. Esse beijo, né? Então, na Midrash, que é um comentário judaico, né? Não é cristão, judaico, eles estão se referindo a esse salmo aqui, dizendo assim, olha, misericórdia e a verdade se encontraram. Então, a misericórdia, e aqui tem uma interpretação dizendo que eles estão interpretando a criação do homem, né? Onde a misericórdia fala, vamos criar aquele que vai resolver o problema. E a verdade fala, não, o homem é tão ruim que ele não vai conseguir dar conta do recado. Então, vou ler aqui o que eles falam, a luta de argumentação, né? O Rabi Simão disse, quando o santo, glorificado seja o seu nome, veio para criar Adão, os anjos que estão em sua volta se dividiram em dois grupos de partes, alguns deles dizendo, deixe o homem ser criado, enquanto os outros diziam, não deixe ele ser criado. Então, se escreveu que a misericórdia e a verdade se encontraram ou lutaram juntas. A justiça e a paz combateram cada uma a outra. Então aqui a misericórdia disse, deixe-o ser criado, porque ele vai dispensar atos de amor. E a verdade disse, não deixe ele ser criado, porque ele é composto de falsidade. Então você vê, o homem é falso, e esta é a verdade, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de amar, que é o que faz com que ele se identifique com Deus, que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, exerceu a sua misericórdia para que nós fôssemos salvos. Aí ele continua, a justiça diz, deixe-o ser criado, porque ele vai performar, vai executar bons atos de justiça. Mas a paz disse, não deixe ele ser criado, porque ele é cheio, estou lendo em inglês aqui, cheio de luta, de contenda, strife. Então, veja que interessante essa relação, né? Da misericórdia e da verdade, da justiça e da paz. Isso tem um pouco mais profundo o contexto de por que a criação aconteceu. Eu acho interessante essa referência a Adão aqui, porque realmente a criação é a resposta de Deus aos principados e potestades nos lugares eternos, como Paulo diz em Efésios. Através da criação do homem e da queda do homem, ele vai pisar com o seu calcanhar a cabeça da serpente, ela vai morder o seu calcanhar, e aí então esse confronto está armado,
E aquilo que o diabo não estava entendendo como Deus ia se livrar, aparece aqui, desse confronto entre misericórdia e verdade, ou seja, a verdade dizendo ele não presta, e a misericórdia dizendo dele vem salvação. E a justiça que se cumpre em Cristo, né, e convém que se cumpra toda a justiça de Deus não é quebrada, mas a paz é feita, porque através dele ele reconciliou todas as coisas. Então, aquilo que aparentemente era indissociável por um mistério de Cristo, nesse salmo colocado aqui, acontece. E aí ele termina dizendo, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Então veja, verdade que era contra, mas ela surge daquilo que é feito pelo homem, o homem é o pó da terra, e a justiça que é Deus olhando e dizendo, se cumpriu toda a justiça. Meu filho morreu na cruz, cumpriu toda a justiça. Esse salmo tem muito mais do que a gente imagina. Salmo 85. Vamos lá que tem bastante coisa aqui. Salmo 86. É um salmo também mais ou menos famoso, né? Salmo de Davi. Já falar algumas coisas sobre aquilo que é o conteúdo dele, né? Mas é Davi orando, clamando a Deus, para que Deus ouça, cumpra, guarde, para que Deus mostre benignidade para com ele. Acho que é um salmo como muitos outros de clamor no momento da dificuldade. O interessante desse salmo é que ele é colocado aqui como uma estrutura literária. Sabe que poesias têm lá suas regras de composição, né? Este salmo aqui tem uma estrutura literária que a Bíblia usa algumas vezes, que é chamada de quiasmo. Quiasmo, nome, né? Não do nosso dia a dia. Esse quiasmo vem da letra chi, grega, C-H-I. O chi se pronuncia ki. Por isso que nós falamos Cristo. Quando você vai ver lá em grego como se escreve Cristo, começa com um X maiúsculo. É um Xtos, né? E é Christos, o ki. E esse X é justamente a estrutura romântica que eles usam aqui, a estrutura de linguagem. É um X, porque o texto começa falando uma coisa e volta falando a mesma. Então ele se cruza como num X na construção. Para explicar aqui o quiasmo do Salmo 86, que é um pouco mais complexo, eu vou usar um outro aqui, que eu anotei, que é de Isaías 6. Eu vou passar por Isaías lá na frente, mas só para dar uma ideia aqui do que é um quiasmo, vocês vão ver aqui, ó. Isaías 6,10 diz assim, engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, a converter-se e a ser sarado. Veja, ele vai e volta, é como se fosse um X, né? Então você vê aqui, engorda o coração, é que ele fala no começo. Depois, endurece os ouvidos. Então, A, engorda o coração. B, endurece os ouvidos. C, fecha-lhe os olhos. E aqui nós estamos no meio do X. Então ele repete, ó. Não venha ver com seus olhos. E agora ele está voltando. Não venha ouvir, para que ele possa ouvir com os seus ouvidos, que é o B. E o A, entender com o coração. Então ele vai e volta. Esse quiasmo também é usado até na biologia lá, para falar dos cromossomos que se reúnem no X, que junta um com o outro, né? Mas aqui no Salmo 86, a estrutura é um pouco mais complexa, ó. Vamos ver se vocês vão entender aqui como esse salmo é construído. Nos versículos de 1 a 4, ele tem um conceito. Inclina-se nos teus ouvidos, ouve, estou necessitado, guarda a minha alma, tem misericórdia de mim, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Então ele está clamando coisas dele. Que ele vai terminar o salmo repetindo o mesmo conceito. Então se olhar lá o 16 e 17, que são os versículos finais, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, salva o teu filho da tua serva, mostra-me um sinal para bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. O segredo do quiasmo é que ele não é repetição das palavras, ele repete os conceitos. Então ele muda as palavras, mas repete os conceitos. Não é tão fácil assim, não. Então, de 1 a 4, ele repete no final, no 16 e no 17. Se for ver aqui o 5 e o 6, ele fala, pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar,
abundante em benignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. E ele volta a isso aqui no 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade. Repete o conceito. Eu preciso, A, Deus é bom, tu és bom. B. Aí ele vem no C, que é o versículo 7. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. E isso tem uma correlação com o 14. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante seus olhos. Então, estou precisando de ti, os soberbos estão se levantando, mas eu acredito na sua resposta, né? Na minha angústia, quando vierem contra mim, eu estou aqui. A continuação é o 8 a 10, que fala, entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e te prostrarão perante a tua face, Senhor, glorificarão teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. E aqui ele repete isso no 12 e no 13. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, e com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. E aí o centro do X, né, onde é a volta aqui, é o meio da história, é o versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. Então esse Salmo 86, é uma estrutura de quiasmo. Interessante aqui, Salmo de Davi, você vê que ele não era tão fraco assim em poesia, não. Ele sabia construir o texto. Creio que você nunca tinha pensado nisso aqui, né? Vamos lá, Salmo 87 é um salmo dos filhos de Corá. Você sabe que na Bíblia hebraica, em algumas traduções antigas, como a King James em inglês e outras mais, King James em português também, no versículo 1 aparece quem que é que escreveu o salmo e por que ele está endereçado, como é que ele é cantado, como é que ele é performado. Aqui na nossa Bíblia mais comum, a tradicional aqui, evangélica, né, a revista corrigida, a revista atualizada, esse começo não tem, mas todo o salmo tem esse início explicando. E o Salmo 87, ele fala que é um dos filhos de Corá. Ele coloca Jerusalém como centro do universo. Filhos de Corá geralmente são salmos escritos lá para o final. Você sabe que Salmo teve 1000 anos aí de duração. Vamos ver isso daqui para frente. Eu vou repetir essa palavra sobre a duração dos salmos, aqui no Salmo 90, mas vamos chegar lá. Então, esse é o finalzinho da história de Israel. Então, está falando Jerusalém, todos os povos voltam, de longe eles vêm. Então, aqui ele coloca Jerusalém como centro do universo e peregrinos de várias partes do mundo acorrendo a ela. E ele escreve aqui no versículo 4, ó, dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filistia, de Tiro, da Etiópia, se dirá, este é nascido ali. E de Sião, que é Jerusalém, se dirá, este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Então veja que interessante, já está um momento em que havia peregrinação de vários lugares do mundo para Jerusalém, que é o auge lá quando está em Jesus, né? As festas, as 3 grandes festas judaicas, prosélitos do mundo inteiro. Lembrando aqui que eu fiquei com essa dúvida, né? Falei, e esse Raabe aqui, hein? Aí quando você vai ver a palavra Raabe, ela tem uma tradução dupla aqui na Bíblia. Ela pode significar, com a mesma grafia, hein? Com as mesmas 3 letrinhas hebraicas, que está lá em Josué 2, a história de Raabe, a meretriz, a prostituta, a dona da estalagem, que era tida como aquele tempo como uma mulher que se prostituía, que entrou na linhagem de Jesus, né? Como vocês conhecem a história, né, em Josué. E também a palavra Raabe, que significa tormenta, tempestade ou monstro do mar. E aqui todos os comentaristas dizem que quando se fala Raabe, tem 3 textos em que isso é bem claro aqui na Bíblia, eles estão falando do Egito, do dragão, monstro do mar, dragão, a antiga serpente, Egito, Faraó. Então aqui está dizendo que do Egito, da Babilônia, da Filistia, da Etiópia, vêm os peregrinos para voltar a Jerusalém. Jerusalém como um centro de peregrinação, o Senhor, ao fazer a descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti.
Jerusalém, ó Jerusalém. Vamos lá agora para o Salmo 88, outro salmo muito interessante. Salmo do enfermo. Esse é um salmo masquil. Já vimos que o masquil é uma palavra de contemplação, uma palavra de sabedoria, em que a pessoa está pensando, uma instrução. Um masquil é um masquil de Hermã, o Ezraíta. Hermã, já dissemos isso aqui, era um dos 3 líderes levitas da época de Davi. Ele constituiu Hermã, o mais famoso entre eles, depois Asaf e depois Etã. E esse Hermã escreve aqui o Salmo 88, e é um salmo de tristeza, de dor. Como a palavra de sabedoria tem maior na casa onde há dor e luto do que na casa onde há tristeza, aqui é um salmo masquil de sabedoria. Mas você vai ver os textos todos dele, é de alguém doente, diz como se fosse um leproso que está morrendo e clamando a Deus e nada está acontecendo. E ele clama aqui, ó, o versículo 10 fala: mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Ou seja, Deus, se o Senhor não responde, que adianta depois que morreu alguma coisa? Estou aflito, prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus temores, fico perturbado. Uma vida de sofrimento. E ele termina o versículo 18 dizendo: afasta-te para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Afastaste para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Ou seja, o salmo termina falando: eu estou na escuridão. Vamos para o Salmo 90. Esse aqui é um salmo de Moisés. Tem alguns versículos famosos aqui. Bom, ele começa falando: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E aí ele fala da geração e da vida, o famoso versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam aos 80, melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Moisés escreve isso com 80. Ele começa a volta do povo de Israel do Egito, o Êxodo, do 80 até os 120, 40 anos no deserto. Canseira e enfado. Então ele sabia o que ele estava falando lá, como é difícil. Já pensou, lembrando lá no meio do deserto, aquele povo reclamando na orelha dele, ele suportando aquela pressão toda e pensando: puxa, eu com 20 anos lá no meio do Egito, no meio do bem bom, na casa do faraó, todo mundo me servindo, minha palavra regra. Como a vida muda, né? As estações da vida. Mas o propósito de Deus se cumpre quando você está no final dela, porque você vai ver: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então esse é o salmo aqui de Moisés, e ele fala no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E essa é a mensagem para você hoje aqui. Não sei qual a sua idade, não sei qual é o seu momento, mas o final dessa sua história é um coração sabedor, sábio, entendido, alguém que sabe por que está acontecendo. Eu estou vivendo momentos da minha vida em que basta cada dia o seu mal. E eu sei que Deus já livrou, então eu estou acreditando nos próximos livramentos. Eu poderia estar desesperado, poderia estar cansado, desanimado, mas nessa hora eu penso: há uma promessa, haverá um resultado. Quando o resultado vier, todos vão chamar você de gênio. Quando o resultado não vem, todos se chamam de louco. Mas o seu coração é que vai dizer se este momento é um momento de sabedoria ou um momento de tolice. Ensina-nos a contar os nossos dias. Entenda o seu momento. Você é um adolescente começando a vida, achando que o mundo acabou, que deu tudo errado, porque a pessoa que você gostava não gosta mais de você, porque o seu pai não deixou você fazer aquilo que você gostaria tanto, porque você se sentia infeliz. Saiba. Conversei com um adolescente esses dias, e ele falou: como é que eu falo para o meu amigo de 12 anos o que é a morte, como Deus funciona, por que ele permitiu tudo isso, por que Deus permite sofrimento? Então, eu disse a ele: você se lembra quando você tinha 4, 5, 6 anos, do seu brinquedo favorito, do seu bonequinho que você dormia com ele, ou do seu cobertor, e quando alguém tirava aquele objeto, aquele boneco, boneca para as meninas, alguma coisa de pelúcia, você chorava porque o seu amiguinho desapareceu? Então, você passou essa fase.
Você achava que o mundo ia acabar, agora você não dá nem bola para isso. Aí depois você vai jogar um videogame. Se o seu pai não deixar você jogar um videogame, você vai se achar o mais infeliz do mundo. A pergunta do garotão era, no céu vai ter videogame? Porque se não tem videogame no céu, o que eu vou fazer lá? Tem internet no céu? Não tem? O que eu vou fazer no céu? Bom, internet é saber de todas as coisas ao mesmo momento, por um portal, ter acesso a tudo. Você vai ter um baita de um portal no céu. Mas não é para jogar videogame, não. É para entender todas as coisas. Ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Palavra de sabedoria de Moisés, 1300 a.C., mais de 3.000 anos atrás. Veja como vale. E eu queria agora entrar no Salmo 91, o último salmo aqui, um dos salmos mais famosos da história. Quando você entra numa casa, tem uma Bíblia aberta, e aquele salmo está lá. Por quê? Porque ele é considerado o salmo da proteção. Eu até achava que isso era porque, bom, claro, o texto dele fala muito sobre proteção. Agora, isso não é uma coisa cristã, não. Isso é uma coisa judaica, hebraica. Olhando a história, alguns acham que o próprio versículo 1 foi feito por Moisés. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem está com Deus está protegido. Deus é o meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse salmo era usado pelos judeus para expulsar demônios e espíritos. Porque quando ele fala, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, até a Idade Média, eles acreditavam nisso aí, olha. Você recita esse salmo e os demônios podem vir 1.000, 10.000, não vão cair. Eu, quando olhava para esse salmo, não pensava em demônio, eu pensava em vestibular. Porque você vê, uma prova mais difícil no Brasil de se entrar é a prova de medicina na USP. E você tem uma relação candidato-vaga de 80, 90 para 1. Para cada vaguinha lá tem quase 100 pessoas disputando com você. Bom, aqui está falando de uma relação candidato-vaga de 11.000 para 1. Porque é 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado e você no meio. Então, esse salmo está dizendo, você é 1 no meio de 11.000. Você vai ser escolhido de uma maneira muito mais maravilhosa do que se tivesse entrado no vestibular mais difícil do Brasil. Porque você tem um propósito com Deus. As coisas não vão acontecer a menos que Deus permita. E se permitir, é para cumprir o seu propósito. Então esse salmo é um salmo realmente de proteção. E eu estava estudando aqui como ele foi feito, né? Então vou aproveitar aqui um momento, não é muito da história do salmo, mas vale a pena para terminar esse vídeo, falar sobre os judeus e como que eles entendiam esses salmos ao longo do tempo. Então, quem dá essa explicação dos demônios aqui são os judeus da pré-idade média, os líderes rabinos que ficavam na academia talmúdica da babilônica. Eles chamam yeshivá, essas escolas de estudo. Até hoje, em Israel, você tem as yeshivás espalhadas, e principalmente em Jerusalém, que são escolas de estudo teológico, né? E eles vão estudando a palavra e vão definindo isso aqui. Então, houve um yeshivá lá em Bagdá, lá na Babilônia, famosa, em Sura, em Pumbedita. São cidades e lugares onde tinham grandes academias do saber judaico, que estavam aí definindo e interpretando a Bíblia. Essa história é uma história muito, muito interessante. Eu queria que você prestasse atenção nela, mas eu vou contar no próximo vídeo. Como que é a evolução do judaísmo ao longo da história? Como é a evolução da igreja, a gente já sabe, né? E os judeus, hein? Como é que eles se preservaram como nação? Quem era a liderança? Como é que eles se mantiveram unidos? Quem dava a resposta espiritual às suas demandas? Isso é muito interessante, mas eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!